Salve a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, para mim é motivo de muita alegria estar com vocês aqui nessa noite. Eu costumo dizer que aqui é a minha segunda casa. Amém. Venho da igreja, nós somos membros da Igreja Evangélica Nova Jerusalém, em Vida Rocha. Não estou com meu esposo hoje. Nós estamos no período de ensaio para cantar de Páscoa, ele faz parte do teatro, ele está lá. Nós estamos um abraço ao nosso pastor Roberto Lourenço. Estamos aqui debaixo de bênção. Deus abençoe por estar aqui. Amém? Amém. Meus irmãos, eu vou te convidar neste momento a ler a sua Bíblia, justamente no versículo do tema da noite de hoje. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Será que você pode repetir comigo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus irmãos, é interessante que se nós pararmos para analisar na língua portuguesa acerca do verbo buscar, nós descobriremos que um dos sinônimos para o verbo buscar é se esforçar. E quando eu penso no verbo esforçar, eu descubro outros sinônimos na língua portuguesa. Esforçar é o mesmo que lutar. Esforçar é o mesmo que se empenhar. Esforçar é o mesmo que se dedicar. Ou seja, se eu e você verdadeiramente queremos servir ao Senhor, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos lutar. Nós precisamos nos dedicar. E nós precisamos nos empenhar. E a primeira pergunta que o Espírito Santo faz nessa noite para a minha vida e para a tua vida: será que nós temos nos esforçado para buscar o Senhor? Será que nós temos lutado contra a nossa carne para buscarmos mais a face do Senhor? Será que nós temos empenhado para ler a sua palavra, para jejuar um pouco mais, buscar um pouco mais? Será que nós, como igreja, verdadeiramente entendemos que é tempo de buscar o Senhor? Será que tem alguém que nesta noite que entende que hoje é tempo de buscar? Glória a Deus! O Espírito Santo me chama. Aleluia, Senhor! Dizendo: filho, é tempo de buscar um pouco mais, é tempo de jejuar um pouco mais, é tempo de meditar na minha palavra um pouco mais, porque eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo Deus, e eu estou aqui, eu vim ao teu encontro, para que você possa buscar mais a minha face. Amém? Irmãos, nós estamos numa correria tão grande, na verdade. Quem tem a sensação que 24 horas parece 12? No meu caso, parece 6 horas. Nós trabalhamos, estudamos. E se eu e você não vigiarmos, nós não paramos para orar. Se eu e você não vigiarmos, nós não pararemos para meditar na palavra. E os tempos que estamos vivendo são maus. A cada dia, meu irmão e minha irmã, infelizmente, a tendência é piorar, porque a Bíblia diz. Mas a diferença é: se eu e você tomarmos posse da nossa postura como cristãos e verdadeiramente decidirmos buscar ao Senhor, sabe o que vai acontecer? 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e no Senhor, eu e você não seremos atingidos. Glória a Deus! Eu e você, irmão e irmã, Aleluia, Senhor! Senhor. Sabe o que vai acontecer? Pode vir a prova que vier, nós vamos falar do apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só podemos suportar o dia mal se buscarmos a face do Senhor. Aleluia! Aleluia! Irmãos, o capítulo 55 de Isaías nos traz uma mensagem de conforto. Mas quando chega no versículo 6, Isaías foi usado por Deus para nos alertar que precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. O interessante
se eu e você começarmos a estudar acerca das lindas profecias e revelações que o profeta Isaías teve, talvez muitos de nós pensaremos que Isaías foi alguém muito especial. Afinal de contas, ele teve lindas revelações, principalmente acerca do Messias. Mas se nós olharmos o capítulo 6 de Isaías, nós percebemos que Isaías foi um homem comum como eu e você. Pois o capítulo 6 relata um dos momentos mais lindos na vida de Isaías. A Bíblia diz que Isaías teve uma experiência, que ele teve o privilégio de presenciar e ouvir anjos declarando a santidade do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E toda a terra está Glória a cheia da Deus. sua glória. Aleluia, Senhor. E nesse momento marcante da vida de Isaías, o interessante é que ele olhou para si mesmo e reconheceu as suas falhas, dizendo: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Mas o mais lindo de tudo é que Isaías, mesmo sendo falho, como eu e você, quando ele reconhece que ele era falho, a Bíblia diz que o serafim voou na sua direção, pegou um abraço ao altar e tocou nos lábios de Isaías, e a partir daquele momento o seu pecado foi purificado. Mas essa experiência de Isaías não parou por aí. Após Isaías ter reconhecido que ele era pecador, que ele era falho, após Isaías ter tido seu pecado purificado, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que ele ouviu o Senhor perguntar: a quem enviarei? Aleluia. Isaías, olhando para a sua posição de servo, ele diz: eis-me aqui, Glória a Deus. envia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E sabe o que é mais lindo de tudo, meu irmão e minha irmã? O Senhor conhecia Isaías, assim como Ele conhece a minha vida e conhece a tua vida. O Senhor sabia que ele era falho, mas mesmo assim, o Senhor, Ele não desistiu de Isaías. Porque Isaías, quando Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, a partir desse momento iniciou-se a chamada de Isaías. Isaías começou a profetizar para aquele povo, mas o povo continuava com o coração endurecido. Isaías teve profecias de conforto, mas também profecias de confronto. Mas o povo decidia continuar pecando e se afastando do Senhor. Foi então que o Senhor permitiu que situações adversas acontecessem na vida daquele povo. Mas o amor de Deus pela humanidade foi tão grande, assim como é para a minha vida e pela tua vida. Aleluia. Que o Senhor não levantou somente Isaías. O Senhor também levantou o profeta Jeremias para profetizar um cativeiro que iria acontecer na vida daquele povo se não se arrependesse. Mas como eu e você conhecemos a história, o povo continuou com o coração endurecido. E o que aconteceu? Passando o tempo, o Senhor permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém, sitiasse aquela cidade e destruísse o templo do Senhor que foi construído pelo rei Salomão, filho de Davi. E o Senhor havia avisado anteriormente, estava para ouvir, mas o povo não deu ouvido. E devido à sua desobediência, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas o mais lindo de tudo, que o nosso Senhor não apenas revelou aos profetas acerca do cativeiro na Babilônia, mas Ele revelou para Jeremias e Isaías que a Babilônia iria cair. E após 70 anos, o povo finalmente teve vitória. Porque Ciro, o rei da Pérsia, ao invadir a Babilônia, ele vence os babilônios. E simplesmente aconteceu algo surpreendente que eu e você talvez não entenderíamos. Porque Ciro assinou um decreto liberando aquele povo do cativo. Agora pense um momento, porque isso pode mudar a tua história. Escute isso. Ciro não conhecia ao Deus de Israel. Sim ou não? Ciro
poderia continuar com o povo cativo, sim ou não? E a segunda pergunta para mim e para a tua meditação desta noite é: se Ciro não conhecia o Deus de Israel, por que ele decidiu libertar o povo? E a resposta para essa pergunta é a mais linda. Porque eu e você servimos a um Deus que, se for necessário, Ele usar o improvável ou o inimigo para te abençoar, Ele vai fazer. Aleluia. Porque Ele é Deus, meu irmão. Ele é Deus, minha irmã. E Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e na hora que Ele quer. Aleluia. Deus usa Ciro para que a profecia se cumprisse, que o povo voltaria. Mas o que me chama a atenção é que o livro de Esdras vai revelar que há cerca de quase 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. Mas é importante frisar que quando a Bíblia fala há cerca de quase 50 mil judeus, nós não estamos falando de todos os judeus. É isso mesmo que você está ouvindo. Ciro libertou a todos, mas muitos quiseram continuar na Babilônia. E sabe o que o Espírito Santo me deixou no meu coração quando eu estava preparando esse sermão? Existem pessoas que eu já tirei do cativeiro, mas o cativeiro continua no coração delas. Existem pessoas que o Senhor fala: chega, está na hora de deixar para trás o passado, porque eu tenho coisa não para a tua vida, mas a pessoa continua insistindo com os hábitos passados. E o Espírito Santo manda dizer: é hoje que eu tenho recomeço para a tua vida. Aleluia. É hoje que eu quero reconstruir o que você perdeu. Então, lembre-se que a Babilônia não é o teu lugar. Babilônia foi apenas um local de passagem. Aleluia. E assim aconteceu para alguns judeus. Aqueles decidiram voltar para Jerusalém porque eles entenderam que Babilônia não era o seu local de origem. E eles decidiram voltar para a sua origem. Mas, irmãos, ainda meditando acerca dos judeus que decidiram ficar na Babilônia. Talvez muitos deles acharam melhor ficar na Babilônia porque já havia estabelecido comércio, ou talvez tenham se casado, e talvez pensaram: por que voltar para Jerusalém se a cidade está destruída? Daria trabalho, não é verdade? Reconstruir uma cidade, reconstruir o templo do Senhor. Mas é interessante que às vezes não é muito diferente da minha vida e da tua vida. Às vezes o Senhor, Ele nos tira de determinado lugar e nos dá a oportunidade de recomeçar de novo. Mas nós insistimos em ficar no velho, porque reconstruir dá trabalho. Quem trabalha com obra aqui, se tem alguém, pode me corrigir se estiver errada. Dá muito mais trabalho você reformar uma casa do que você construir do zero, não é verdade? Porque se você for reformar uma casa, você não sabe o que você vai encontrar. Agora, quando você constrói do zero, você coloca do seu jeito. Aleluia. E talvez muitos judeus pensaram desta forma: para que eu vou voltar para Jerusalém? Está bom aqui, está cômodo. Só que nós precisamos entender que quando o Senhor, Ele nos tira e nos chama, nos dá uma oportunidade de recomeçar, é porque Ele tem um novo para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus. E aqueles judeus que voltaram, eles entenderam que o Senhor tinha algo novo para eles. E eles começaram a construir a construção da cidade, do templo. Mas o que me chama a atenção foi o embate que eles tiveram com os samaritanos. Os samaritanos se ofereceram para a reconstrução do templo e os judeus não aceitavam. Mas para que eu e você possamos entender por que os samaritanos e os judeus tiveram esse embate, faz-se necessário voltar rapidamente na história. Vamos viajar um pouquinho no tempo? Escute isso. Quando o rei Salomão morreu, Roboão, seu filho, assumiu o reinado. Só que o povo não estava satisfeito com a administração de Roboão, porque as taxas, os impostos que ele estava cobrando eram muito caros. E Roboão, cheio de si, deixou claro que ele seria ainda pior do que o seu pai. Então o que aconteceu? O povo decidiu
se dividiu. E o Israel se dividiu em 2 reinos, reino do sul e reino do norte. Das 12 tribos, 10 tribos foram para o reino do norte, que a capital era Samaria. E somente 2 tribos permaneceram com Roboão no reino do sul. Mas o que aconteceu? Os judeus que foram para Samaria começaram a perder o foco, não buscavam mais a face do Senhor, começaram a se envolver com estrangeiros, buscar a face do Senhor não era mais prioridade para eles. E eles começaram a adorar falsos deuses. A idolatria tomou conta daquele povo. E com isso, o povo perdeu a sua essência. Então, quando os judeus voltam do cativeiro, que começa a construir o templo, que os samaritanos se oferecem, os judeus não aceitaram. Porque para os judeus aquele povo era idólatra. Eles não teriam o direito de estar construindo o templo com eles. Foi então que os samaritanos armaram uma saída política. Eles escreveram uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo que se o templo fosse construído, se a cidade fosse edificada, o povo não pagaria tributos para o rei. E o que aconteceu? O rei deu uma ordem e a obra foi paralisada. E aqui nesse momento eu faço uma pequena pausa para a nossa reflexão. Pense comigo. Judeus e samaritanos que serviam ao único Deus estavam o quê? Divididos. Eles não estavam unidos. O Espírito Santo palestrou comigo para compartilhar com você. Povo dividido. Povo que não busca a face do Senhor. Sabe o que acontece? Resultado? Obra do Senhor paralisada. Igreja do Senhor, o Senhor nos chama para somar no seu reino e não dividir. A bem verdade, meus irmãos, que o inimigo tem se levantado para que haja divisões dentro da igreja, mas nós somos um único povo. E Ele nos chama para somar. Quando eu e você buscamos a face do Senhor, quando decidimos estar junto na presença do Pai, o inimigo pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. Eu e você precisamos entender que nós somos um no Senhor. Nós precisamos buscar a sua face no coletivo. Não há diferença de mim para você. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Nós não podemos permitir a divisão entre o nosso meio. Porque quando há um povo dividido, é brecha para o inimigo entrar. E foi isso que aconteceu. Povo dividido. Resultado? Obra do Senhor parada. E o tempo foi passando. Estudiosos vão afirmar que cerca de 15 ou 17 anos ficou parada a obra do templo. Mas a Bíblia relata que o Senhor levantou um outro profeta chamado Ageu. E Ageu começou a profetizar para aquele povo, mostrando para aquele povo que todos estavam muito ocupados com as suas vidas, morando nas suas casas luxuosas, e não estavam mais se importando com a construção do templo, porque o povo estava muito ocupado. E aqui o Senhor ministrou comigo mais uma vez, eu quero compartilhar com você. Será que na nossa vida não tem sido assim? Será que nós não estamos muito ocupados com a nossa vida, com os nossos estudos, com o nosso trabalho, para buscar a face do Senhor e priorizar a sua obra? Igreja do Senhor, o Espírito Santo manda te dizer: é tempo de me buscar um pouco mais, é tempo de trabalhar na obra um pouco mais, porque grande é secar e poucos são ser feitos, meus irmãos. O Senhor nos chamou para ficarmos parados. Ele quer te usar. Não existe ninguém que não possa ser usado pelo Senhor. Basta que eu e você façamos como Isaías: eu sou pecador, eu sou pecadora, purifica o meu pecado e eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que tem alguém que nesta noite me entende que é tempo de buscar, é tempo de se colocar na presença do Senhor, porque Ele quer usar a tua vida. Aleluia! Irmãos, quando eu estava preparando esse sermão, o Senhor me impulsionou a voltar um pouco da história, para que eu e você possamos entender que nós não somos diferentes desse povo. Não somos, não.
Às vezes, quando temos a palavra, o Senhor enviou tantos profetas, deu tanta chance, e nós não somos diferentes. Eu e você, se não vigiarmos, nós estamos a cada dia mais e mais distantes do Senhor. Se eu e você não vigiarmos, viramos religiosos e não buscamos a face dele. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo. A boa notícia é que eu e você podemos nesta noite dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu quero buscar a tua face. Senhor, eu quero ler mais a tua palavra. Senhor, eu quero orar um pouco mais. Eu quero me consagrar um pouco mais. Ainda há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ainda há tempo. O Senhor não mudou. E a mesma mensagem que Ele entregou para Isaías, Ele fala contigo nesta noite. Porque a sua palavra se renova a cada manhã. E o recado do Espírito Santo para você é muito simples. Eu quero que você me busque um pouco mais. O recado do Espírito Santo para a tua vida é muito simples. Eu quero ser o teu Deus. O recado do Espírito Santo para a tua vida é: chegou a hora de deixar o cativeiro no cativeiro, chegou a hora de sair da Babilônia e voltar à sua origem. E a nossa origem vem do céu, meu irmão e minha irmã, é de lá. O Senhor nos criou, viemos do pó voltaremos, mas se eu e você estivermos firmes no Senhor, para Ele nós voltaremos. Será que tem alguém aqui que entende que a tua origem é nesta terra? Assim como os judeus estavam de passagem na Babilônia, eu e você estamos de passagem. Mas para que eu e você possamos resgatar a nossa essência, a nossa origem, é necessário buscar a face do Senhor. O profeta Isaías, ele foi muito inspirado por Deus. Se você ler todo o livro de Isaías, existem lindas profecias. E profecias atuais, que são profecias que eu e você estamos vivendo nesse momento. Mas o que me chama a atenção acerca do profeta Isaías é como o Senhor usou ele de maneira diferenciada. Porque ele teve a oportunidade de pegar antes do exílio, durante e depois. E o Senhor deu revelações a ele linda do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Aí eu te faço uma pergunta. Nós entendemos hoje que assim como Isaías, eu e você somos falhos. Será que você consegue entender que o Senhor quer te levantar como profeta? Que o Senhor quer te levantar como uma profetisa? Talvez adolescentes eu possa dizer: eu sou muito nova, não tem isso do Senhor. Quando o Senhor tem um propósito, Ele usa criança, Ele usa idoso, Ele usa adolescente, mas para que Ele possa usar a tua vida, basta se entregar e buscar. O recado do Senhor é muito simples: eu quero te usar, mas você precisa buscar um pouco mais. Irmãos, os tempos são ruins, nós precisamos buscar a face dele. Agora analise comigo, aí no versículo 6, a forma que o Senhor falou muito claro aqui com Isaías. Escute isso. Ele falou: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mas ele também disse: invocai. Quando eu invoco, eu peço ajuda. Quando eu invoco, eu peço socorro. E o Senhor ministra contigo nesta noite: filho, está doendo? Pode me invocar que eu vou resolver. O Senhor fala contigo nesta noite: ei, o vento está soprando forte perto de você, me invoca, porque eu estou por perto. Sabe o que acontece, meu irmão e minha irmã? Há momentos que eu e você passamos pela prova, passamos pelo vento e parece que não vamos suportar, não é verdade? Nós às vezes ficamos apavorados, porque nós somos seres humanos. Todos nós não estamos isentos de passar pelo dia mau. Quando vem o dia mau, dói. Dói. Quantos de nós às vezes perguntamos: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu tenho buscado a tua face. E por que tanta preocupação, tanta perturbação? E o Senhor fala: me invoca. Só que eu e você, às vezes, nós fazemos como Pedro. Lembra
de Mateus 14, versículo 30, a Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas. Pedro teve fé. Muitos falam que Pedro não teve fé, não, ele teve fé. Porque se ele não tivesse fé, ele não andava sobre as águas. Mas a Bíblia relata que vindo vento forte sobre Pedro, ele começou a entender. E ele começou a ir para o fundo. Ele não chegou a afundar, ele começou a ir para o fundo. Só que o mais lindo de tudo é que a Bíblia diz que ele pediu ajuda, ou seja, ele invocou. E a Bíblia não diz que o Senhor Jesus veio ao encontro de Pedro, mas diz que estendeu a mão. Para que você consiga entender o mistério, eu vou repetir para você entender isso numa posse. A Bíblia não diz que o Senhor Jesus veio ao encontro de Pedro para socorrer. Porque se ele viesse ao encontro, significa que ele estava o quê? Longe. Mas a Bíblia diz que ele estendeu a mão, ou seja, nós só estendemos a mão quando estamos perto. Então o Senhor pode dizer: me volta, me busca, me vem para chamar forte, na vida tempestade, mas eu estou aqui para te estender a mão. A grande questão, meus irmãos, quando o vento sopra, eu e você, às vezes, começamos a ver o quê? Fantasma onde não existem. Nessa mesma passagem, quando o Senhor Jesus andava sobre as águas, a Bíblia relata que eles tiveram medo e pensaram que era um fantasma. E não é diferente comigo e contigo, não. Há momentos que a luta é tão grande, a dor é tão grande, que nós vemos fantasmas aonde não existe. Quando na verdade é o Senhor que está no controle da tempestade. Quando na verdade é o Senhor que controla o vento. Quando na verdade, quando eu e você passamos pela prova, Ele está do nosso lado para nos estender a mão. Será que você consegue entender que o Senhor não te abandonou? Portanto, invocai. Enquanto Ele está o quê? Ele estava perto de Pedro, assim como Ele está perto de você. Ele passou pelo vento forte, sim. Passou pela tribulação, sim. Mas o Senhor não abandonou. O que eu e você precisamos entender que há momentos que nós simplesmente ficamos muito preocupados com a situação. Mas o Senhor diz: buscai e invocai. Interessante que Ele não fala apenas, busque e me adore. Ele também me dá e te dá a oportunidade de invocar o seu santo nome. Porque quando nós invocamos meu irmão e minha irmã, e quando nós buscamos, o inferno pode até se levantar, mas é para cair. Porque o nome do Senhor Jesus, ninguém pode suportar, nem mesmo Satanás. Ele sabe que ele tenta me derrubar e me derrubar, mas no Senhor, eu e você somos mais fortes. Aleluia. Aí no versículo 5, versículo 6, perdão. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando Isaías relata enquanto, nós entendemos que existe um tempo determinado. Mas sabe o que é interessante? Todos nós, quando buscamos algo, é por algum motivo, não é verdade? Se eu busco uma nova oportunidade de emprego porque eu quero um salário melhor, não é verdade? Existem pessoas que estão buscando a sua felicidade porque querem ser felizes, não é verdade? A grande questão é, nós buscamos por tantas coisas, mas na maioria das vezes nos esquecemos de buscar a face do Senhor. Quando eu busco por algo que é o quê? Valioso. Quando eu busco por algo que é importante. Quando eu busco por algo que eu não quero perder. Então nesta noite o Senhor manda te dizer: ei, eu sou teu Deus e eu sou valioso para a tua vida. Então me busca. Então nessa noite o Senhor fala: ei, eu sou teu Deus e estou aqui de braços abertos. Eu vim ao teu encontro para dizer: filho, busque um pouco mais, porque eu estou contigo. Aleluia. Buscar o Senhor enquanto pode achar, enquanto está perto. Haverá um momento
Nós não sabemos se estaremos vivos, na verdade. Na verdade, não sabemos nem daqui a 1 minuto estaremos vivos. Então, nós precisamos entender que existem decisões que precisamos tomar, que tem que ser hoje. Às vezes, queremos deixar para o amanhã, mas o amanhã pode não existir. Podemos sair daqui e de repente o Senhor nos levar. Então, a pergunta que o Espírito Santo te faz esta noite: queres tu voltar para o primeiro amor? Queres tu decidir buscar um pouco mais? Queres tu tomar posse da sua origem? E nessa noite o convite do Espírito Santo é muito simples. Eu não vou nem me alongar muito, porque foi só até aqui que o Espírito Santo me deu. O recado do Senhor para a tua vida é: me busca. O recado do Senhor para a tua vida é hoje. O recado do Senhor para a tua vida é: eu quero te usar. E assim como Isaías, eu e você precisamos reconhecer que somos falhos, para quando Ele perguntar a quem enviarei, você vai entender a sua posição de servo e vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Aleluia. Você consegue entender que Ele está te chamando. Aleluia. Glória a Deus. Mas para que eu e você possamos atender essa chamada e ser instrumento, não há como se eu e você simplesmente não buscar a sua face. Então eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento, para que você possa ter o seu momento com Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aonde você está, igreja. Feche seus olhos e fale para o Senhor exatamente aquilo que está no teu coração. Aleluia! Na mensagem de hoje, nós falamos que o Senhor deu libertação àquele povo para sair do cativeiro, mas o cativeiro continuou no coração daquele povo. Então, a primeira pergunta que o Espírito Santo manda te fazer neste momento é: você está pronto para recomeçar de novo? Você está pronto para abrir mão daquilo que te impede de me buscar? Se você está pronto, se você quer ter uma vida com o Senhor, ou se tem alguém aqui que não conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, é hoje. É hoje o convite para a tua vida. Se tem alguém aqui que nunca se converteu, é hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas se tem alguém aqui nesta noite que entende que é tempo de buscar a face do Senhor, se tem alguém aqui nesta noite que decide se consagrar um pouco mais, enquanto nós ministramos o louvor, eu quero te convidar para você se jogar aqui no altar e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade.